O milionário escutou a chamada secreta de sua assistente e o que descobriu o deixou sem palavras. Antes de começar, deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Cancelei a reunião das 3, Sr. Monteiro. O relatório da Cargill pode esperar até amanhã. Marina Santos deslizou o tablet pela mesa de mogno, seus dedos ágeis organizando documentos com a precisão de sempre. 3 anos trabalhando para Rafael Monteiro, e ela ainda sentia um aperto no peito toda vez que ele a olhava diretamente. Perfeito, Rafael murmurou sem levantar os olhos da tela do computador. E a ligação com os japoneses? Confirmada para as 9 da manhã. Já enviei os dados de produtividade que você pediu. Ele acenou brevemente, aquele gesto econômico que Marina havia aprendido a interpretar como aprovação. No 40º andar do edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o escritório da Monteiro Agro funcionava como um relógio suíço, e Marina era a engrenagem que mantinha tudo sincronizado. Mais alguma coisa? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Não, pode ir. Marina assentiu e se dirigiu à porta, parando apenas quando ouviu a voz dele novamente. Marina. Sim, senhor. Bom trabalho hoje. Ela sorriu discretamente, aquecendo por dentro. Era pouco, mas vindo de Rafael Monteiro, significava muito. Do lado de fora da sala presidencial, Marina organizou sua mesa com os mesmos cuidados de sempre. Foto discreta da família no canto direito, calendário com anotações meticulosas no centro, casaco sempre à mão para quando o ar-condicionado ficava forte demais para Rafael. 3 anos de observação silenciosa haviam-lhe ensinado todos os hábitos dele. O telefone tocou. Monteiro Agro, Marina falando. Mari, que bom te escutar. Marina relaxou ao reconhecer a voz da irmã. Oi, Lu. Como estão as coisas por aí? Complicadas, irmã. A mamãe teve outra crise ontem. O médico disse que precisa de acompanhamento mais próximo. O sorriso de Marina desapareceu. Conceição Santos, 58 anos, havia sido seu porto seguro durante toda a vida. Depois que o pai abandonou a família, foram as 3 filhas e a mãe enfrentando o mundo juntas. Como assim, mais próximo? Alguém da família precisa ficar com ela, Mari. Carla não pode porque está com as crianças, e eu tenho os estágios da faculdade de enfermagem. Marina fechou os olhos. Sabia para onde aquela conversa estava indo. Lu, eu não posso simplesmente... Eu sei que é difícil, irmã. Mas você é a única que tem condições. O salário que você manda todo mês já nos ajuda tanto. Imagina se você voltasse. Me deixa pensar, está bem? Claro, mas não demora muito. A mamãe não está bem, Mari. Marina desligou o telefone com o coração apertado. Olhou para o escritório ao redor. As paredes de vidro, a vista panorâmica de São Paulo, o tapete persa que custava mais que o salário anual de muitas famílias. 3 anos construindo uma vida aqui, 3 anos aprendendo a navegar no mundo corporativo paulista, 3 anos se apaixonando silenciosamente por um homem que a via apenas como uma funcionária eficiente. O interfone da mesa dela crashou. Marina, preciso dos contratos da exportação para o Porto de Santos. Já vou buscar, Sr. Monteiro. Ela se levantou, alisou a saia azul marinho e caminhou até o arquivo. Enquanto procurava os documentos, seus pensamentos vagaram. Como seria contar para Rafael que talvez precisasse ir embora? Como explicar que a vida real, com suas responsabilidades familiares e problemas de saúde, estava chamando de volta para Salvador? Rafael apareceu na porta do arquivo. Encontrou? Sim, estão aqui. Ela estendeu a pasta e por um momento seus dedos se tocaram. Marina sentiu aquela eletricidade familiar subir pelo braço, mas Rafael já havia se afastado, folheando os documentos. Ótimo trabalho, como sempre. Você organizou tudo por data de vencimento? Sim, e já destaquei os que precisam de atenção imediata. Ele a olhou então, realmente a olhou, e Marina sentiu as bochechas esquentarem. Marina, posso perguntar uma coisa, pessoal? O coração dela disparou. Claro. Você parece preocupada hoje. Está tudo bem? Por um momento, Marina considerou contar a verdade. Falar sobre a mãe, sobre Salvador, sobre a possibilidade de ter que escolher entre a família e a vida que havia construído em São Paulo. Mas olhou para Rafael, sério, controlado, sempre profissional,
e percebeu que não havia espaço para vulnerabilidade naquele mundo dele. Está tudo bem, Sr. Monteiro. Obrigada por perguntar. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou e voltou para sua sala. Marina ficou sozinha no arquivo, segurando uma pilha de contratos e sentindo o peso das decisões que precisaria tomar. Do outro lado da parede de vidro, São Paulo se estendia infinitamente, uma selva de concreto e oportunidades. Mas em sua mente, ela via as ruas de Salvador, sentia o cheiro do acarajé da esquina, ouvia o sotaque carinhoso da mãe chamando as 3 filhas para o jantar. O telefone tocou novamente. Marina, pode vir aqui? Preciso revisar a agenda da próxima semana. Já vou. Ela guardou os contratos, alisou o cabelo e voltou ao papel que conhecia tão bem. A assistente perfeita, invisível, que fazia a vida de Rafael Monteiro funcionar sem problemas. Mas enquanto caminhava pelo corredor, uma pergunta ecoava em sua mente. Até quando conseguiria manter aquela fachada? No escritório dele, Rafael estava de pé diante da janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Quando Marina entrou, ele se virou. Marina já trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos, Sr. Monteiro. E está feliz aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Muito feliz. Por quê? Só curiosidade. Mas havia algo diferente no tom dele, uma hesitação que Marina nunca havia notado antes. Por um momento, ela se permitiu imaginar como seria se ele a visse não apenas como funcionária, mas como mulher. Como seria se soubesse que ela conhecia seus horários melhor que ele mesmo, que guardava aspirinas na gaveta para suas dores de cabeça, que havia aprendido a fazer o café exatamente do jeito que ele gostava. A agenda da próxima semana? Ela perguntou, voltando ao terreno seguro do trabalho. Ah, sim. Pode cancelar tudo da sexta-feira? Estou pensando em viajar. Claro. Algum destino específico? Rafael a olhou novamente e Marina teve a estranha sensação de que ele estava avaliando algo. Ainda não decidi. Ela fez as anotações necessárias, reorganizou a agenda e se preparou para sair quando ele a chamou mais uma vez. Marina? Sim? Se algum dia precisar de alguma coisa, quero dizer, se tiver algum problema pessoal, pode contar comigo. O coração de Marina bateu mais forte. Era a primeira vez em 3 anos que Rafael Monteiro oferecia algo além de cortesia profissional. Obrigada, Sr. Monteiro. Vou lembrar disso. Ela saiu da sala com um misto de esperança e confusão. Talvez houvesse mais por trás daquela fachada controlada do que ela imaginava. Talvez Rafael Monteiro fosse mais humano do que deixava transparecer. Mas enquanto arrumava as últimas coisas antes de ir embora, o telefone tocou novamente. Era Lúcia. Mari, desculpa ligar de novo, mas a situação da mamãe piorou. Ela está no hospital. Você precisa vir. Marina fechou os olhos, sentindo o mundo desabar ao redor dela. A escolha que vinha adiando havia chegado mais cedo do que esperava. Por esse capítulo 2, redescobrindo terreno conhecido. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório 2 horas mais cedo que o normal. Havia passado a noite inteira pensando na conversa com Marina, na forma como ela havia parecido frágil quando perguntou se estava tudo bem. Em 3 anos de trabalho conjunto, ele nunca a havia visto demonstrar vulnerabilidade. Marina já estava em sua mesa quando ele passou pelo corredor, o que não era incomum. O que era estranho era a forma como ela estava sentada, curvada sobre o telefone, falando em voz baixa, com uma urgência que ele nunca havia presenciado. Eu sei que é complicado, mas não posso simplesmente abandonar tudo aqui. Sim, eu entendo que a mamãe precisa. Não é questão de não me importar. Rafael parou. Não era sua intenção escutar, mas algo no tom de voz de Marina o fez hesitar antes de entrar em sua sala. Olha, me dá mais um tempo para pensar, por favor. Eu preciso conversar com... Marina levantou os olhos e viu Rafael parado ali. Imediatamente mudou o tom. Lu, preciso desligar. A gente se fala depois. Bom dia, Marina, ele disse, tentando soar natural. Bom dia, Sr. Monteiro. Chegou cedo hoje. Tenho muito trabalho. Ele hesitou. Está tudo bem? Pareceu uma conversa importante. Marina forçou um sorriso. Questões familiares. Nada demais. Rafael acenou e entrou em sua sala, mas não conseguiu se concentrar.
Durante os 3 anos de trabalho conjunto, Marina havia sido a constante mais confiável em sua vida. Ela conhecia sua rotina melhor que ele mesmo, antecipava suas necessidades, resolvia problemas antes que ele soubesse que existiam, como naquela vez, 2 anos atrás, quando Carlos Henrique, o ex-diretor financeiro, estava fazendo movimentações estranhas. Rafael lembrava vagamente de ter descoberto irregularidades nos relatórios, mas agora, repensando, não conseguia se lembrar exatamente como havia chegado até elas. Só lembrava que Marina havia organizado os documentos de uma forma que tornava óbvio onde procurar. O interfone interrompeu seus pensamentos. Senhor Monteiro, o senhor Fernando está aqui. Fernando Oliveira entrou na sala com seu sorriso habitual. Amigos desde a faculdade na FGV, ele era uma das poucas pessoas que conseguia fazer Rafael relaxar a guarda. Rafa, que cara é essa? Parece que passou a noite em claro. Bom dia para você também, Fernando. Falando sério, você está estranho. Fernando se jogou na poltrona em frente à mesa de Rafael. E a Marina também. Cumprimentei ela agora há pouco e parecia que estava em outro mundo. Rafael franziu a testa. Como assim? Sei lá, cara. Vocês dois parecem tensos. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Rafael Monteiro, eu te conheço há 15 anos. Alguma coisa está diferente. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava como sempre, mas ele sentia como se algo fundamental havia mudado em seu mundo pequeno e controlado. Fernando, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Como você soube que estava apaixonado pela Carla? Fernando quase engasgou com o café. Caramba, Rafa, da onde veio essa pergunta? Só responde. Fernando se acomodou melhor na poltrona, estudando o amigo. Acho que foi quando percebi que ela havia se tornado parte da minha rotina mental. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e automaticamente pensa, preciso contar isso para fulana, ou fulana ia gostar disso? Ele pausou. Por que está perguntando isso? Rafael não respondeu imediatamente. Estava pensando em quantas vezes, nos últimos meses, havia mentalmente anotado coisas para dividir com Marina. Como ela reagiria a uma piada que escutou, se ela aprovaria uma decisão empresarial, como seria bom ter alguém para conversar sobre as pressões do trabalho. Rafael, desculpa, estava pensando. Em quem você estava pensando, mais especificamente? A porta se abriu e Marina entrou com uma bandeja de café, interrompendo a conversa. Rafael notou como ela evitou seu olhar enquanto servia as xícaras. Obrigado, Marina, Fernando disse. Aliás, como está sua família em Salvador? Marina congelou por um segundo. Estão bem. Obrigada por perguntar. Minha cunhada é de lá também, Feira de Santana. Você conhece? Conheço sim, é de lá que sou. Rafael percebeu que nunca havia perguntado especificamente de onde Marina vinha. Sabia que era da Bahia, mas não havia se interessado pelos detalhes. E como está se adaptando aqui em São Paulo? Fernando continuou. Bem adaptada, já faz 3 anos. Deve ser difícil ficar longe da família. Marina hesitou. Às vezes. Mas as oportunidades aqui são melhores. Claro, mas família é família, né? Imagino que seja tentador voltar de vez em quando. Rafael viu Marina engolir em seco. Com licença, preciso atender uma ligação importante. Ela saiu rapidamente e Fernando se virou para Rafael com uma expressão significativa. Cara, ela está claramente passando por alguma coisa. E você parece um zumbi. Que história é essa? Não sei do que você está falando. Rafael, você acabou de me perguntar como saber se está apaixonado e sua assistente está visivelmente abalada. Não precisa ser gênio para conectar os pontos. Rafael se sentou pesadamente. É complicado, Fernando. Complicado como? Ela trabalha para você? Entre outras coisas. Que outras coisas? Rafael hesitou. Como explicar que Marina havia se tornado uma extensão de si mesmo? Que ele dependia dela de formas que ia muito além do profissional? Que a ideia de ela não estar ali todos os dias o apavorava? Ela é importante para mim. Importante como funcionária ou importante como mulher? Eu não sei. Fernando se inclinou para a frente. Rafael, você já considerou que talvez ela sinta a mesma coisa? Claro que não. Ela é profissional demais para... Para quê? Para ser humana? Para ter sentimentos. Rafael ficou em silêncio.
Durante 3 anos havia mantido Marina em uma caixa mental rotulada trabalho. Era seguro assim, controlável. Mas, depois da conversa do dia anterior, depois de vê-la vulnerável, as linhas haviam começado a se borrar. E se eu estiver errado? Rafael perguntou finalmente. E se ela não sentir nada além de respeito profissional? E se você estiver certo? E se ela sentir algo, mas achar que você nunca a veria como mais que uma funcionária? Antes que Rafael pudesse responder, Marina bateu na porta. Senhor Monteiro, desculpe interromper, mas preciso falar com o senhor. É urgente. Fernando se levantou. Vou deixar vocês conversarem. Rafael, pensa no que eu disse. Quando ficaram sozinhos, Marina permaneceu de pé, formal como sempre, mas Rafael podia ver a tensão em seus ombros. O que aconteceu? Preciso pedir alguns dias de folga. É uma emergência familiar. Claro. Quantos dias você precisa? Marina respirou fundo. Na verdade, senhor Monteiro, preciso ser honesta com o senhor. Minha mãe está doente. Ela precisa de cuidados constantes e minhas irmãs não podem assumir essa responsabilidade. Rafael sentiu um aperto no peito. Entendo. Você precisa ir para Salvador. Sim. E... Ela hesitou. Não sei quando vou poder voltar. O mundo de Rafael pareceu inclinar ligeiramente. A possibilidade de perder Marina não havia sequer passado por sua cabeça. Marina, se é questão de recursos para o tratamento da sua mãe... Não é isso, senhor Monteiro. Obrigada, mas não posso aceitar. Ela endireitou os ombros. Só quero que saiba que foram os melhores 3 anos da minha vida profissional. O senhor me ensinou muito. Marina, espera. Rafael se levantou. Não precisa ser uma decisão definitiva agora. Pega os dias que precisar, resolve a situação da sua mãe e depois conversamos. Senhor Monteiro, Rafael. Me chama de Rafael. Ela piscou surpresa. Rafael, eu aprecio a compreensão, mas preciso ser realista. Minha família precisa de mim lá. E se houvesse uma forma de você cuidar da sua família sem abrir mão da sua carreira aqui? Como assim? Rafael não sabia de onde aquelas palavras haviam saído, mas agora que as havia dito, sua mente começou a trabalhar rapidamente. Me dá algumas semanas para pensar em algo. Pode fazer isso por mim? Marina o olhou por um longo momento, e Rafael teve a impressão de que ela estava vendo algo nele que ele mesmo não sabia que existia. 2 semanas, ela disse finalmente. Mas depois disso, preciso tomar uma decisão definitiva. Quando Marina saiu da sala, Rafael ficou sozinho com a terrível percepção de que havia esperado 3 anos demais para entender o que realmente importava em sua vida. Capítulo 3. Máscaras que caem. 1 semana depois, Rafael se encontrava diante de uma situação que nunca havia experimentado em 15 anos de carreira empresarial. Estava completamente perdido em uma apresentação. Os investidores japoneses da Mitsubishi Trading observavam expectantes enquanto ele folheava seus papéis, procurando desesperadamente os dados de produtividade de soja que deveria ter na ponta da língua. Senhor Monteiro, o tradutor repetiu a pergunta. Eles gostariam de saber sobre os índices de produtividade por hectare na região do Cerrado. Rafael sentiu o suor frio na testa. Marina sempre preparava essas informações. Durante 3 anos, ela havia sido sua rede de segurança invisível, antecipando cada pergunta, organizando cada detalhe. Agora, com ela visivelmente abalada desde a conversa sobre a mãe, ele percebeu o quanto dependia dela. Os números... Ele começou, mas sua mente estava em branco. Foi então que viu Marina se levantar discretamente de sua cadeira no fundo da sala e caminhar silenciosamente até sua mesa. Ela deslizou uma folha de papel ao lado do seu braço, com todos os dados organizados por região e ano. Rafael olhou para ela por um momento. Marina assentiu quase imperceptivelmente, seus olhos transmitindo a mesma eficiência de sempre, mas ele captou algo mais, uma preocupação genuína que ia além do profissional. Como estava dizendo, Rafael retomou agora com segurança, nossa produtividade no Cerrado tem mantido uma média de 3,2 toneladas por hectare, 15% acima da média nacional. A apresentação seguiu sem problemas, mas Rafael não conseguiu parar de pensar no momento em que Marina o havia salvado.
Novamente, como sempre. Após a reunião, quando os japoneses partiram satisfeitos com propostas preliminares de parceria, Rafael se dirigiu à mesa de Marina. Preciso falar com você. Claro, na sua sala? Não, vamos tomar um café. Fora daqui. Marina pareceu surpresa, mas assentiu. No café da esquina, longe das paredes de vidro e da formalidade do escritório, Rafael observou Marina mexer o açúcar em sua xícara. Ela evitava seu olhar e, pela primeira vez, ele notou como ela parecia cansada. Marina, quantas vezes você me salvou assim? Ela levantou os olhos. Como assim? Como hoje na apresentação. Quantas vezes você impediu que eu fizesse papel de idiota? Marina corou ligeiramente. Senhor, Rafael, faz parte do meu trabalho te apoiar. Não, não faz. Ele se inclinou para a frente. Organizar a agenda faz parte do seu trabalho. Preparar relatórios faz parte do seu trabalho. Mas antecipar minhas falhas, me proteger de situações constrangedoras, conhecer minha rotina melhor que eu mesmo, isso é outra coisa. Marina ficou em silêncio, mexendo nervosamente a colher na xícara. E o caso do Carlos Henrique, Rafael continuou. Você organizou aqueles documentos de propósito, não foi? Para que eu descobrisse a fraude dele. Desta vez, Marina não conseguiu esconder a surpresa no rosto. Eu não sei do que você está falando. Marina, por favor. Eu não sou idiota. Pelo menos não completamente. Ele suspirou. Você descobriu que ele estava desviando fundos e arranjou uma forma de eu chegar até a informação naturalmente, sem comprometer nenhum de nós dois. Marina baixou a cabeça. Ele estava roubando de você, Rafael, da empresa. Eu não podia simplesmente ignorar. Mas podia ter vindo diretamente até mim. E parecer que estava fazendo fofoca? Acusar um diretor sem provas concretas? Ela balançou a cabeça. Era melhor que você descobrisse por conta própria. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Por que, Marina? Por que se importa tanto? A pergunta ficou no ar entre eles. Marina olhou pela janela do café, observando o movimento da Rua Augusta. Por que... Ela começou, então parou. Porque você merece pessoas que se importem com você de verdade. E você se importa? Marina o encarou então, e Rafael viu algo em seus olhos que o fez segurar a respiração. Mais do que deveria. Antes que ele pudesse responder, o telefone de Marina tocou. Ela olhou a tela e empalideceu. Desculpa, preciso atender. É de Salvador. Marina? A voz da irmã estava carregada de lágrimas. A mamãe passou mal de novo. Está no hospital. Os médicos disseram que não pode mais ficar sozinha. Rafael observou o rosto de Marina se desfazer lentamente. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Eu vou. Pego o primeiro voo. Mari, você precisa decidir se vai ficar aqui ou voltar de vez. A situação está ficando insustentável. Eu sei, Lu. Eu sei. Marina desligou e ficou parada, olhando para o telefone como se ele fosse um peso impossível de carregar. Marina, preciso ir, ela disse, se levantando abruptamente. Preciso arrumar as coisas e ir para Salvador. Espera. Rafael segurou seu braço gentilmente. Respira. Vamos resolver isso juntos. Não tenho que resolver, Rafael. Pela primeira vez, ela usou seu nome com uma tristeza que o cortou. Minha mãe precisa de mim. Minhas irmãs precisam de mim. Eu tenho responsabilidades lá. E aqui? Você não tem responsabilidades aqui também? Marina o olhou com uma expressão que misturava carinho e exasperação. Aqui eu sou substituível. Lá eu sou filha. Você não é substituível para mim. As palavras saíram antes que Rafael pudesse pensar nelas. Marina ficou imóvel. Rafael, não é só sobre trabalho, Marina. Você sabe disso. Não posso fazer isso agora, ela sussurrou. Não posso lidar com isso agora. Ela saiu do café rapidamente, deixando Rafael sozinho com sua xícara de café frio e a percepção terrível de que havia esperado tempo demais para ser honesto sobre seus sentimentos. De volta ao escritório, Marina estava empacotando suas coisas pessoais em uma caixa pequena. A foto da família, o calendário com anotações cuidadosas, alguns livros. Marina, por favor, não toma uma decisão definitiva agora. Não é uma decisão, Rafael, é uma responsabilidade.
Ela pausou, segurando a foto da família. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Qual? Você teve o luxo de escolher ser solitário. Eu nunca tive o luxo de escolher ser egoísta. A frase atingiu Rafael como um soco. Isso não é justo. Não? Marina se virou para ele. Você construiu uma vida onde não precisa de ninguém. Mantém todo mundo à distância, inclusive seus amigos. O Fernando é praticamente a única pessoa que você deixa se aproximar, e mesmo assim só até certo ponto. Marina, você tem medo de se conectar com as pessoas porque conectar significa ser vulnerável. E você aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza. Rafael ficou em silêncio. Ela estava certa, e ambos sabiam disso. Mas eu me conectei com você, ele disse finalmente. Não, Rafael, você se acostumou comigo, é diferente. Marina fechou a caixa. Conexão real significa aceitar que a outra pessoa tem uma vida própria, com problemas próprios, com responsabilidades que podem não ser convenientes para você. E se eu estiver disposto a aceitar isso? Marina o olhou com uma tristeza infinita. 3 anos tarde demais. Ela pegou a caixa e caminhou em direção à porta. Na saída, se virou uma última vez. Rafael? Sim? Para seu próximo assistente, demonstre que se importa antes que seja tarde demais. As pessoas não são móveis do escritório. Elas têm corações. Quando Marina saiu, Rafael ficou sozinho em um escritório que de repente parecia muito maior e muito mais vazio do que jamais havia parecido antes. Ele caminhou até a janela e olhou para São Paulo lá embaixo. Em algum lugar naquela cidade, Marina estava fazendo as malas para voltar para uma vida que ele nunca havia tentado entender completamente. E pela primeira vez em anos, Rafael Monteiro se sentiu verdadeiramente perdido. Seu telefone tocou. Era Fernando. Rafa, ouvi dizer que a Marina vai embora. Vai. E você vai fazer alguma coisa a respeito? Rafael ficou em silêncio. Rafael, não sei o que fazer, Fernando. Comece indo atrás dela. E dizer o quê? Que de repente descobri que sou apaixonado por ela? Que quero que ela abra a mão da família por mim? Não, idiota. Vai atrás dela para entender a vida dela, para conhecer as pessoas que são importantes para ela, para mostrar que você se importa com ela como pessoa, não só como funcionária. Rafael olhou para a mesa de Marina, agora vazia, exceto por um post-it amarelo colado no monitor. Senhor Monteiro, as senhas estão no arquivo confidencial. Boa sorte. Pela primeira vez em 3 anos, Rafael Monteiro estava realmente sozinho em seu império corporativo e descobriu que nada daquilo importava sem Marina ali para compartilhar. Capítulo 4. Territórios inexplorados. 3 dias depois, Rafael estava no aeroporto de Congonhas com uma mala pequena e uma sensação de que estava prestes a fazer algo completamente fora de controle. Havia cancelado 2 reuniões importantes e deixado Fernando cuidando dos assuntos urgentes. A decisão havia vindo na noite anterior, quando ele percebeu que havia passado 72 horas incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse Marina. Onde ela estava, como estava a mãe dela, se ela pensava nele ou se já havia colocado os 3 anos de trabalho conjunto em uma gaveta mental marcada passado. O voo para Salvador durou 2 horas, mas pareceu uma eternidade. Rafael nunca havia viajado para o Nordeste por razões pessoais. Suas únicas idas à região haviam sido para reuniões corporativas rápidas, sempre com a mentalidade de resolver tudo o mais rápido possível e voltar para São Paulo. Agora, olhando pela janela do avião, ele tentava imaginar Marina crescendo naquela paisagem, formando sua personalidade naquele ambiente que ele conhecia apenas superficialmente. Em Salvador, o calor o atingiu como uma parede assim que saiu do terminal. Diferente do calor de São Paulo, este tinha uma umidade que grudava na pele. Rafael afrouxou a gravata, percebendo que seu terno de lã era completamente inadequado para o clima. Havia pesquisado o endereço de Marina nos arquivos da empresa, algo que nunca havia feito antes, percebendo com constrangimento que sabia o CEP, mas nunca havia realmente pensado sobre onde ela morava. O táxi o levou por ruas que pareciam um mundo diferente de São Paulo. As cores eram mais vibrantes.
A música saía das janelas abertas. As pessoas na rua conversavam umas com as outras como se fossem todas vizinhas. É aqui, chefe, o taxista disse, parando em frente a uma casa térrea pintada de azul claro, com uma pequena varanda e vasos de plantas na entrada. Rafael pagou a corrida e ficou parado na calçada por um momento olhando para a casa. Era simples, mas havia algo acolhedor nela que seu apartamento minimalista em São Paulo jamais havia tido. Antes que pudesse pensar muito sobre o que estava fazendo, tocou a campainha. Uma mulher jovem abriu a porta. Claramente uma versão mais nova de Marina, com os mesmos olhos expressivos. Posso ajudar? Eu sou Rafael Monteiro. Trabalho com Marina. O rosto da mulher mudou completamente. Você é o chefe da Mari? Ela se virou e gritou para dentro da casa. Mari, seu patrão está aqui. Rafael ouviu movimento dentro da casa, vozes em conversa rápida, e então Marina apareceu na porta. Ela estava diferente, sem o blazer formal, usando uma blusa simples e bermuda, o cabelo preso de forma despretensiosa. Parecia mais nova, mais relaxada, mas também mais cansada. Rafael, o que você está fazendo aqui? Vim. Ele hesitou, percebendo que não havia ensaiado essa parte. Vim saber como você está. Marina olhou para ele como se fosse uma aparição. Você veio de São Paulo para Salvador para saber como eu estou? Sim. Elas ficaram se olhando por um momento até que a irmã de Marina interrompeu. Mari não vai convidar o homem para entrar? Ele está derretendo aí fora. Desculpa. Marina se afastou da porta. Entra. Rafael, essa é minha irmã Lúcia, a enfermeira. Lúcia estendeu a mão com um sorriso caloroso. Prazer, senhor Monteiro. A Mari fala muito do senhor. Fala. Rafael olhou para Marina, que corou ligeiramente. Lu não enche. Marina se virou para Rafael. Como você conseguiu meu endereço? Arquivo da empresa. Desculpa, eu sei que deveria ter perguntado antes. Mari, quem é esse rapaz bonito? A voz veio do fundo da casa e Rafael viu uma mulher de uns 50 e poucos anos aparecer na sala. Mesmo claramente debilitada pela doença, era possível ver de onde Marina havia herdado sua elegância natural. Mamãe, esse é o Rafael. Meu chefe. Conceição. Santos estudou Rafael com um olhar perspicaz que o fez se sentir como se estivesse sendo avaliado. Então você é o famoso Rafael. Ela se aproximou devagar, apoiando-se em uma bengala. Mari falava tanto do senhor que eu já estava achando que ele era imaginário. Mamãe, Marina murmurou mortificada. O quê? É verdade. Rafael disse isso. Rafael decidiu aquilo. Rafael precisa daquilo outro. Conceição sorriu. Senta aí, menino. Quer um café? Lu, faz um café para o rapaz. Não precisa se incomodar. Incomodar nada. Você veio de São Paulo até aqui. Deve estar com fome também. Antes que Rafael pudesse protestar, se viu sentado em um sofá confortável, mas simples, com uma xícara de café nas mãos e um prato de tapioca na frente. A casa era pequena, mas havia algo nela que seu apartamento caro nunca havia tido. Era um lar. Então, Rafael, Conceição se sentou em frente a ele. O que trouxe você até aqui? Marina estava claramente desconfortável. Mamãe, o Rafael não precisa... Deixa o menino falar, Mari. Rafael olhou para Marina, depois para Conceição. Havia algo na postura da mulher mais velha que o fazia querer ser honesto. Senhora Conceição, eu vim porque não consegui aceitar a ideia de perder Marina sem ao menos tentar entender o que isso significa para ela. Entender o quê? A escolha que ela está fazendo, entre cuidar da família e continuar a carreira. Conceição assentiu lentamente. E o que o senhor acha dessa escolha? Rafael hesitou. Era uma pergunta direta demais para ser respondida com diplomacia corporativa. Acho injusto que ela tenha que escolher. Injusto como? Marina é brilhante. Ela tem um talento natural para a gestão, uma capacidade de antecipar problemas que eu nunca vi em ninguém. Ela poderia ir muito longe se não tivesse uma família que precisa dela. Rafael percebeu a armadilha na pergunta, mas também percebeu que Conceição não estava tentando pegá-lo, estava tentando entendê-lo. Não é isso. É que deveria haver uma forma de ela cuidar da família sem ter que abrir mão de tudo que construiu. Conceição olhou para Marina,
que estava claramente surpresa com a resposta de Rafael. Mari, você não contou para ele? Contar o quê? Que você não construiu nada sozinha. Que tudo o que você aprendeu sobre cuidar, sobre antecipar necessidades, sobre ser responsável por outras pessoas, você aprendeu aqui, nesta casa. Rafael olhou entre as duas mulheres, sentindo que estava perdendo algo importante. Minha filha mais velha criou as irmãs comigo, Conceição continuou. Quando o pai delas resolveu que família era peso demais, Mari tinha 15 anos e assumiu responsabilidades de adulta. Ela não virou uma assistente excepcional por acaso, Rafael. Ela treinou a vida inteira para cuidar dos outros. Mamãe, Marina sussurrou. É verdade, filha. E agora você chegou aqui. Conceição se dirigiu a Rafael, querendo entender por que ela escolheria família em vez de carreira, como se fossem coisas opostas. Rafael sentiu como se estivesse sendo dissecado gentilmente. Eu não pensei nisso dessa forma, pois deveria. Conceição se inclinou para a frente. Mari me conta que o senhor trabalha muito, que não tem família própria, que vive sozinho naquele apartamento grande. Rafael assentiu, constrangido. Já pensou por quê? Por que o quê? Por que escolheu ficar sozinho? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém nunca havia questionado diretamente suas escolhas pessoais. Eu acho que é mais simples assim. Mais simples ou mais seguro? Rafael olhou para Marina, que estava observando a conversa com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Talvez mais seguro, ele admitiu. Então você entende a Mari. Ela também está escolhendo o que parece mais seguro. A diferença é que a segurança dela inclui outras pessoas, e a sua não. Naquele momento, Rafael entendeu algo fundamental. Marina não estava fugindo da vida que havia construído em São Paulo. Ela estava tentando integrar duas versões de si mesma, a profissional bem-sucedida e a filha responsável. Senhora Conceição, posso perguntar uma coisa? Claro. Se houvesse uma forma de Marina cuidar da senhora e das filhas sem ter que abrir mão da carreira, a senhora apoiaria? Conceição sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Rapaz, eu passei a vida inteira ensinando minhas filhas a não depender de homem para nada. Não vou começar agora a apoiar que uma delas abra mão dos próprios sonhos. Então, qual é a solução? Essa pergunta você tem que fazer para ela. Conceição apontou para Marina. E tem que estar preparado para a resposta. Rafael se virou para Marina, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa. Marina! Ela o olhou por um longo momento antes de responder. Rafael, desde que cheguei aqui, você é a primeira pessoa que perguntou o que eu quero, em vez de me dizer o que eu deveria fazer. E o que você quer? Quero não ter que escolher entre ser filha e ser profissional. Quero cuidar da minha mãe, sem me sentir culpada por ter ambições. E quero... Ela hesitou. Quero o quê? Quero trabalhar com alguém que me vê como pessoa, não como função. Rafael sentiu o coração acelerar. E eu sou essa pessoa? Marina sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Não sei. Mas o fato de você estar aqui na minha casa conversando com a minha mãe sobre a minha vida é um começo. Capítulo 5. Raízes e asas. Rafael passou 3 dias em Salvador e cada dia o fez entender melhor por que Marina era quem era. Na segunda manhã, acordou no hotel e encontrou uma mensagem de Marina no celular. Vamos visitar Carla hoje. Ela quer te conhecer. Carla era professora de uma escola municipal no bairro de Periperi. Rafael a encontrou no recreio, cercada por crianças que claramente a adoravam. Ela tinha o mesmo sorriso caloroso de Marina, mas uma energia mais expansiva. Então você é o famoso patrão da Mari, ela disse, secando as mãos em um lenço depois de brincar de pega-pega com os alunos. Ela fala tanto de você que eu já estava pensando que era apaixonada. Marina, que estava ao lado, ficou vermelha. Carla. O quê? É verdade. Carla se virou para Rafael. Sabe, ela nunca falou assim de nenhum namorado. A Carla não tem filtro, Marina murmurou constrangida. Não preciso de filtro. Vocês dois são óbvios. Carla riu. Rafael, posso te chamar de Rafael? Claro. Você sabe que a Mari sempre mandou dinheiro para cá, né? Todo mês, desde que chegou em São Paulo. Rafael não sabia, e Marina claramente não queria que ele soubesse. Carla, ele não precisa saber disso. Precisa sim. Carla cruzou os braços.
Ela pagou minha faculdade de pedagogia, Rafael, e está ajudando a Lu com enfermagem. E ainda sobra para ajudar com as contas da mamãe. Rafael olhou para Marina, que estava evitando seu olhar. Marina, não é nada demais. É o que se faz pela família. É muito mais que isso? Carla insistiu. Mari poderia ter ficado aqui, arranjado um emprego qualquer, se casado com algum cara daqui. Mas ela foi para São Paulo porque sabia que lá ganharia melhor e poderia ajudar a gente mais. Ela sacrificou a vida pessoal por nós. Eu não sacrifiquei nada, Marina protestou. Eu queria a carreira. Queria sim, mas também queria outras coisas que nunca se permitiu ter. Rafael sentiu que estava assistindo a uma conversa importante entre as irmãs, algo que talvez precisasse ser dito há muito tempo. Que outras coisas? Ele perguntou gentilmente. Carla olhou para Marina, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Acho que isso ela tem que te contar. Mais tarde, caminhando pela orla de Salvador, Rafael e Marina ficaram em silêncio por um tempo, observando o movimento da Baía de Todos os Santos. Marina, por que você nunca me contou sobre o dinheiro que manda para a família? Porque não é da sua conta. Mas se você está trabalhando não só para você, isso muda muita coisa. Marina parou de andar e se virou para ele. Muda como? Muda porque eu nunca entendi a pressão que você sentia. Nunca entendi que quando eu pedia para você ficar até mais tarde, ou trabalhar no fim de semana, você não estava só abrindo mão do seu tempo livre. Estava abrindo mão de conversar com a família, de saber como estava a saúde da sua mãe. Marina ficou surpresa com a intensidade na voz dele. Rafael, e muda porque se eu tivesse sabido, talvez pudesse ter ajudado de outras formas. Não financeiramente, ele se apressou a esclarecer. Mas, sei lá, te dado mais flexibilidade, entendido quando você precisava viajar. Você não tinha obrigação de entender minha vida pessoal. Não é questão de obrigação, Marina. É questão de... Ele hesitou procurando as palavras certas. É questão de me importar com você como pessoa. Eles caminharam mais um pouco em silêncio. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você veio aqui, de verdade? Rafael parou de andar. Rafael parou... Era a pergunta que ele havia evitado responder honestamente, até para si mesmo. Porque quando você saiu do escritório, eu percebi que você não era só a melhor assistente que eu já tive. Você era a melhor parte dos meus dias. Marina o olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo mais. Rafael, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu passei 3 anos mantendo você a uma distância segura porque quando eu era criança, meu pai me ensinou que se importar demais com as pessoas te faz vulnerável. E vulnerabilidade é perigosa nos negócios. E agora? Agora eu percebo que ele estava errado. Vulnerabilidade não é fraqueza. Isolamento é que é fraqueza. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe que eu sempre soube, né? Soube o quê? Que você ouviu minha conversa com a Lu naquele dia. Rafael congelou. Como assim? O interfone estava com defeito há semanas. Você achou que era coincidência eu ter falado tudo aquilo justamente no dia que você voltou para pegar os documentos? Rafael a encarou, completamente perdido. Você falou aquilo de propósito? Não exatamente de propósito. Mas, quando vi você ali parado, eu não desliguei o telefone. Deixei que você ouvisse. Por quê? Marina sorriu tristemente. Porque depois de 3 anos fingindo que meus sentimentos não existiam, eu queria que você soubesse a verdade, mesmo que não mudasse nada. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Marina, você está dizendo que eu sabia que você estava ouvindo? Sim. Que cada palavra que eu disse era verdade. Também. Que eu estava cansada de fingir que não me importava com você mais do que deveria? Sim. Eles pararam de andar completamente agora, de frente um para o outro na orla quase vazia. E agora? Rafael perguntou. O que a gente faz com essa informação? Não sei. Marina olhou para o mar. 3 anos é muito tempo fingindo, Rafael. Não sei se consigo simplesmente parar. E se não precisar parar de fingir sozinha? Como assim? E se a gente fingir juntos? Fingir que isso é normal, que pessoas que trabalham juntas podem se importar uma com a outra, que não precisa ser complicado?
Marina riu, mas não era um riso feliz. Rafael, você mora em São Paulo. Eu preciso ficar aqui. Como é que isso vai funcionar? Talvez não precise ser uma escolha binária. Não entendi. Rafael respirou fundo. Estava prestes a propor algo que 3 semanas atrás ele consideraria completamente insano. Marina, e se houvesse uma forma de você ficar perto da sua família e continuar trabalhando comigo? Vai explicar melhor isso? A empresa está crescendo. Estamos exportando cada vez mais pelos portos do Nordeste. Salvador tem incentivos fiscais que São Paulo não tem. Ele falava rapidamente agora, como se estivesse convencendo investidores. Faria sentido abrir um escritório regional aqui. Marina o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Rafael, você está sugerindo que a Monteiro Agro abra um escritório em Salvador só para eu não ter que escolher entre trabalho e família? Não só por isso. Faria sentido comercial também. Você tem certeza disso ou está improvisando? Rafael hesitou apenas um segundo. Um pouco dos dois. Pela primeira vez em dias, Marina riu de verdade. Você é louco. Sou, mas é uma loucura que faz sentido. E se não der certo? E se a ideia for um desastre comercial? Então a gente fecha o escritório e eu assumo que tentei. Rafael se aproximou um passo. Mas e se der certo, Marina? E se for exatamente o que a gente precisava? Marina o estudou por um longo momento. Você está falando sério. Completamente. E você faria isso por mim? Faria isso por nós, pela empresa. E sim, por você também. Marina ficou em silêncio, olhando para o mar como se as ondas pudessem dar a resposta que ela estava procurando. Rafael, se a gente fizer isso, se eu aceitar essa proposta, as coisas entre nós vão mudar. Para sempre. Eu sei. E você está preparado para isso? Rafael olhou para Marina, cabelo bagunçado pelo vento do mar, sem maquiagem, vestida de forma simples, mais bonita do que jamais havia aparecido no escritório formal de São Paulo. Estou preparado para tentar. Marina assentiu lentamente. Então vamos tentar. Quando voltaram para a casa da família Santos naquela noite, Conceição estava na varanda esperando por eles. E então? Ela perguntou. Vocês chegaram a alguma conclusão? Marina olhou para Rafael, depois para a mãe. Acho que sim, mamãe. Acho que encontramos uma forma de ter as duas coisas. Conceição sorriu. Era a hora. Capítulo 6. Pontes entre mundos. 6 meses depois, Rafael estava na sala de reuniões do 30º andar da Monteiro Agro em São Paulo, enfrentando o olhar cético de 3 membros do conselho administrativo. Rafael, você está nos pedindo para aprovar um investimento de R$2 milhões em um mercado que nunca exploramos adequadamente, disse Álvaro Mendes, o conselheiro mais conservador. E isso baseado em quê, exatamente? Rafael abriu a apresentação que havia preparado com Marina durante as últimas semanas. Ela estava participando da reunião via videoconferência de Salvador, onde havia passado os últimos meses, organizando a estrutura do futuro escritório. Baseado em dados concretos, Álvaro. Marina, pode apresentar os números da análise de mercado? Na tela, Marina apareceu sentada em uma mesa improvisada no que seria o escritório de Salvador. Mesmo através da videoconferência, Rafael podia ver a confiança que ela havia desenvolvido nos últimos meses. Boa tarde, senhores. Como podem ver no slide 2, os portos de Salvador e Suape movimentaram 23% mais grãos no último trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado. A proximidade com esses portos nos daria uma vantagem logística significativa. E quanto aos incentivos fiscais? Perguntou Fernando, que agora ocupava oficialmente o cargo de diretor executivo. O programa de incentivos do governo da Bahia oferece redução de 70% no ICMS para empresas do agronegócio que se instalarem na região metropolitana de Salvador pelos próximos 5 anos. Marina respondeu com precisão. Isso representa uma economia potencial de R$1,2 milhão anualmente. Rafael observou os rostos ao redor da mesa. A resistência inicial estava dando lugar à curiosidade genuína pelos números. Mas a questão não é só financeira, continuou Helena Carvalho, outra conselheira. Temos a expertise para operar no Nordeste. O mercado lá é muito diferente do que conhecemos.
Por isso, a proposta inclui a contratação de profissionais locais e uma parceria estratégica com a Cooperativa Agrícola de Feira de Santana. Rafael explicou. Marina já estabeleceu contatos preliminares. E Marina estaria disposta a liderar essa operação? Álvaro perguntou diretamente para a tela. Marina hesitou por apenas um segundo antes de responder. Sim, Sr. Mendes. Acredito que posso contribuir significativamente para o sucesso desta expansão. Após 2 horas de discussão, perguntas técnicas e análise de projeções, o Conselho aprovou o projeto por unanimidade. Quando a reunião terminou, Rafael ficou sozinho na sala com Fernando. Cara, preciso admitir que estava preocupado com essa história toda, Fernando disse, afrouxando a gravata. Ah, por quê? Porque achei que você estava misturando sentimentos pessoais com decisões empresariais. Ele sorriu. Mas os números são sólidos, a estratégia faz sentido, e a Marina... Nossa, ela estava impressionante hoje. Rafael assentiu, sentindo um orgulho genuíno. Ela sempre foi impressionante. Eu que demorei para perceber. E vocês dois, como estão lidando com a nova dinâmica? Era uma pergunta que Rafael vinha evitando responder, até para si mesmo. Os últimos 6 meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e ajustes práticos. É complicado, ele admitiu. Estamos aprendendo a separar o pessoal do profissional, nem sempre é fácil. Imagino, especialmente considerando que vocês estão tecnicamente namorando à distância. Rafael corou ligeiramente. O relacionamento com Marina havia evoluído naturalmente durante as idas e vindas entre São Paulo e Salvador, mas ainda era algo novo e delicado para ambos. É estranho, Fernando. Eu passei 3 anos trabalhando com ela todos os dias e mantendo distância emocional. Agora a vejo 2 vezes por mês e sinto como se a conhecesse pela primeira vez. Isso é bom ou ruim? É intenso. Naquela noite, Rafael estava em seu apartamento fazendo uma videochamada com Marina quando ela compartilhou suas próprias preocupações. Rafael, preciso te contar uma coisa que aconteceu hoje. O quê? Depois da reunião, recebi uma ligação da Cooperativa de Feira de Santana. Eles ficaram sabendo da nossa proposta e querem marcar uma reunião. Isso é ótimo. É, mas... Marina hesitou. O presidente da cooperativa é José Carlos Mendonça. Ele me conhece desde pequena. Foi colega do meu pai antes dele ir embora. Rafael percebeu a delicadeza do momento. E isso te incomoda? Me incomoda porque ele vai me ver como a filha do Antônio, não como a diretora regional da Monteiro Agro. Vai ser difícil estabelecer credibilidade profissional. Marina, você comandou uma reunião hoje com 3 diretores que têm mais de 20 anos de experiência e convenceu todos eles. Acho que consegue lidar com o seu José Carlos. Ela sorriu, mas Rafael podia ver a preocupação em seus olhos. É diferente, Rafael. Aqui eu vou estar representando não só a empresa, mas também provando que saí de Salvador e deu certo. A pressão é diferente. Quer que eu vá contigo na reunião? Não, preciso fazer isso sozinha. Mas, obrigada por oferecer. 2 semanas depois, Rafael estava em Salvador para a inauguração oficial do escritório da Monteiro Agro. Era um espaço modesto, mas bem localizado, no bairro do Iguatemi, com vista para a cidade. A cerimônia de abertura foi pequena, alguns representantes da cooperativa local, autoridades municipais e a família Santos completa. Rafael observou Marina cumprimentar cada convidado com uma mistura de profissionalismo e calor humano, que era tipicamente dela. Ela está diferente, Conceição comentou, aparecendo ao lado de Rafael. Como assim? Mais completa. Como se tivesse encontrado um jeito de ser as 2 Marinas ao mesmo tempo. Rafael entendeu o que Conceição queria dizer. Nos últimos meses, ele havia visto Marina evoluir para uma versão de si mesma que integrava sua competência profissional com sua personalidade naturalmente acolhedora. Senhora Conceição, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora acha que eu fiz a coisa certa, vindo atrás dela, propondo tudo isso? Conceição o estudou por um momento. Rafael, você já parou para pensar que talvez não tenha sido você que veio atrás dela? Como assim? Talvez vocês 2 tenham se encontrado no meio do caminho. Mais tarde,
Quando os convidados haviam ido embora e eles estavam sozinhos no escritório novo, Marina se sentou em sua cadeira e girou lentamente, observando o espaço. Conseguimos, ela disse, quase incrédula. Conseguimos. Rafael, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Quando eu era pequena, depois que meu pai foi embora, eu ficava imaginando como seria ter alguém que não desistisse de mim. Alguém que, quando as coisas ficassem difíceis, viesse atrás de mim. Rafael sentiu o coração apertar. Marina, não estou dizendo isso para te pressionar. Estou dizendo por quê. Porque você fez isso. Você veio atrás de mim. E não só fisicamente. Você tentou entender minha vida, minha família, minhas escolhas. E agora? Agora eu não sei se estou mais assustada ou mais feliz. Rafael se aproximou e segurou as mãos dela. Pode ser os dois. Eu também estou. Assustado com o quê? Com a possibilidade de estragar isso. Com não saber como conciliar trabalho e nós. Com a ideia de que talvez eu tenha criado expectativas impossíveis. Marina apertou as mãos dele. Rafael, sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi nesses últimos meses? O quê? Que a gente não precisa ter todas as respostas agora. A gente só precisa estar disposto a descobrir juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando pela janela do escritório para a cidade de Salvador, se acendendo com as luzes da noite. Marina. Sim? Obrigado. Por quê? Por ter tido paciência comigo. Por ter esperado 3 anos que eu entendesse o que realmente importa. Marina sorriu. Rafael? Sim. Da próxima vez não demora tanto. Eles riram. E Rafael percebeu que pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia algo a ser controlado rigidamente, mas algo a ser construído junto com alguém que realmente o conhecia. Do lado de fora, Salvador continuava sua vida noturna vibrante, mas dentro do pequeno escritório da Monteiro Agro, 2 pessoas estavam aprendendo que às vezes a melhor estratégia empresarial é também a melhor estratégia de vida. Investir nas pessoas certas e estar disposto a se adaptar quando necessário. Epílogo. 2 anos. Depois. 2 anos se passaram desde a inauguração do escritório de Salvador, e Rafael estava no aeroporto de Congonhas, esperando o voo das 7 para a capital baiana. Havia se tornado uma rotina. 2 semanas em São Paulo, 2 semanas em Salvador. Um cronograma que inicialmente parecia insustentável, mas que agora fazia parte natural de sua vida. O celular tocou enquanto ele embarcava. Rafa conseguiu pegar o voo? Era a voz de Marina, com aquele tom ligeiramente ansioso que ela tinha quando estava organizando múltiplas coisas ao mesmo tempo. Estou embarcando agora. Por que a pressa? Porque o pessoal da cooperativa quer antecipar a reunião para amanhã de manhã, e eu preciso que você revise os contratos de exportação antes. Rafael sorriu. Mesmo depois de 2 anos de relacionamento, Marina ainda tinha dificuldade para pedir ajuda sem justificar como urgência profissional. Marina, você sabe que não precisa inventar desculpas profissionais para dizer que quer me ver, né? Houve uma pausa do outro lado da linha. Também quero te ver, ela admitiu com um sorriso na voz. Durante o voo, Rafael refletiu sobre como suas vidas haviam mudado. O escritório de Salvador não apenas havia se tornado lucrativo, como havia superado as projeções iniciais em 40%. Marina havia se estabelecido como uma das principais intermediárias entre produtores nordestinos e mercados internacionais. Mas o sucesso profissional não havia sido a parte mais difícil de navegar. A parte mais complexa havia sido aprender a ser um casal que também era sócio de negócios. Nos primeiros meses, eles haviam cometido erros clássicos: levar discussões profissionais para o âmbito pessoal, misturar críticas sobre trabalho com questões de relacionamento. Rafael lembrava especialmente de uma briga sobre estratégias de marketing que havia terminado com Marina, dormindo no sofá da sala dele por 3 dias. A gente não pode brigar sobre cronogramas de entrega e depois jantar juntos como se nada tivesse acontecido. Ela havia dito na época. Por que não? Ele havia perguntado genuinamente confuso. Porque quando você me critica profissionalmente, eu escuto com o cérebro. Quando você me critica pessoalmente, eu escuto com o coração.
e meu coração não sabe a diferença quando vem da mesma pessoa. Havia sido uma curva de aprendizado íngreme para ambos. O táxi o deixou na porta do prédio onde Marina havia alugado um apartamento no ano anterior. Era um espaço maior que sua antiga casa com a família, mas ainda mantinha aquela sensação acolhedora que o apartamento dele em São Paulo nunca havia conseguido ter. Chegou cedo, Marina disse, abrindo a porta. Estava usando roupas casuais, o cabelo solto, e Rafael sentiu aquela sensação familiar de estar chegando em casa. O trânsito estava melhor que o normal. Eles se beijaram e Rafael percebeu que ela parecia cansada. Dia difícil? Reunião com a prefeitura sobre licenças ambientais. Burocracia baiana é diferente de burocracia paulista, mas não necessariamente mais fácil. Rafael a puxou para o sofá. Quer falar sobre isso? Depois. Primeiro me conta como foi sua semana. Era outro ritual que haviam desenvolvido. Sempre que se reencontravam após as 2 semanas de separação, passavam a primeira hora simplesmente conversando, reconectando-se antes de mergulhar em questões práticas. Fernando está pensando em se candidatar ao conselho da Fiesp, Rafael contou. E sua irmã Lúcia passou no concurso para o Hospital das Clínicas aqui de Salvador. Passou? Marina se animou. Ela não me contou. Aparentemente queria te contar pessoalmente. Vai trabalhar na UTI neonatal. Marina sorriu, e Rafael podia ver o orgulho genuíno em seus olhos. E a mamãe? Estável. Na verdade, melhor que estável. Ontem ela estava ajudando Carla a organizar uma feira de ciências na escola. Conceição Santos organizando feira de ciências. Rafael riu. Deus ajude essas crianças. Ela gosta de você, sabia? Eu sei. Ela me disse ontem que sou menos enjoado que ela pensava inicialmente. Vindo da minha mãe, isso é praticamente uma declaração de amor. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Rafael observou Marina ajustar uma almofada, organizar alguns papéis na mesa de centro. Pequenos gestos que revelavam sua natureza naturalmente organizadora. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta de São Paulo? Ela pensou por um momento antes de responder. Sinto falta de algumas coisas. Da eficiência dos serviços, da variedade cultural, da sensação de estar no centro das decisões empresariais importantes. Ela o olhou. Mas não sinto falta da vida que eu tinha lá. Qual era a diferença? Lá eu estava sempre tentando provar que merecia estar naquele ambiente. Aqui eu sei que mereço. Rafael entendeu exatamente o que ela queria dizer. Ele também havia mudado nesses 2 anos. A necessidade constante de controlar cada variável havia dado lugar a uma capacidade maior de confiar em outras pessoas, especialmente em Marina. E você? Ela perguntou. Sente falta de morar só em São Paulo? Sinto falta da previsibilidade, ele admitiu. Mas não sinto falta da solidão. Marina se acomodou ao lado dele no sofá. Rafael, preciso te contar uma coisa. O tom dela fez Rafael ficar alerta. O quê? Recebi uma proposta de trabalho ontem. Rafael sentiu o estômago apertar. Que tipo de proposta? A Companhia Nacional de Abastecimento quer me contratar como consultora para desenvolver estratégias de exportação para pequenos produtores nordestinos. Seria um contrato de 2 anos, viajando por todo o Nordeste. E você está considerando? Marina estudou o rosto dele cuidadosamente. Estou considerando conversar sobre isso com você. Como sócios e como nós. Rafael respirou aliviado. 2 anos atrás, uma conversa como essa teria o apavorado. A possibilidade de mudanças, de variáveis fora de seu controle. Agora, ele conseguia ver como uma oportunidade para eles planejarem juntos. O que isso significaria para o escritório aqui? Eu poderia manter a supervisão geral, mas precisaríamos contratar alguém para operações do dia a dia. Talvez promover o Antônio. Antônio era um agrônomo local, que Marina havia contratado no ano anterior. Rafael havia aprendido a confiar no julgamento dela sobre pessoas. E para nós, significa que eu viajaria mais. Mas também significa que poderíamos expandir nossa rede de contatos por todo o Nordeste. Ela hesitou. E significa que você precisaria decidir se está disposto a ter uma namorada que viaja ainda mais do que já viajava. Rafael a puxou para mais perto. Marina,
Há 2 anos você me ensinou que às vezes as melhores oportunidades de negócio vêm disfarçadas de complicações pessoais. Ele beijou a testa dela. Se essa oportunidade é importante para você, então vamos encontrar um jeito de fazer funcionar. Mesmo significando menos tempo juntos, mesmo assim, desde que você me prometa uma coisa. O quê? Que quando as coisas ficarem difíceis, você não vai simplesmente decidir sozinha o que é melhor para todos nós. Que você vai conversar comigo. Marina sorriu. Prometo. Desde que você me prometa que não vai tentar resolver todos os problemas logísticos da minha carreira como se fossem projetos da empresa. Justo. Eles ficaram abraçados no sofá, planejando como integrar essa nova oportunidade às suas vidas já complicadas. Do lado de fora, Salvador continuava seu ritmo único, mais lento que São Paulo, mas igualmente vibrante. Rafael? Sim? Obrigada. Por que desta vez? Por ter aprendido a diferença entre cuidar de mim e tentar me controlar. Rafael riu. Foi um processo de aprendizado longo. Para nós dois. Mais tarde naquela noite, enquanto Marina trabalhava em relatórios na mesa da cozinha e Rafael revisava contratos no sofá da sala, ambos em seus próprios mundos profissionais, mas no mesmo espaço físico, Rafael pensou em como haviam encontrado um equilíbrio que funcionava para... Eles não era perfeito. Ainda havia discussões sobre cronogramas, momentos de tensão, quando questões profissionais se misturavam com pessoais, e a constante navegação entre 2 cidades e 2 versões de suas vidas. Mas era real. Era construído sobre uma base de respeito mútuo, conhecimento genuíno um do outro, e a disposição de se adaptarem conforme necessário. Marina? Ele chamou da sala. Sim? Ela respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Eu te amo. Ela levantou a cabeça e sorriu. Eu também te amo. Mesmo quando eu sou controlador demais, especialmente quando você está tentando não ser controlador demais. É adorável ver você se esforçando. Rafael atirou uma almofada na direção dela, que riu e voltou ao trabalho. Lá fora, as luzes de Salvador piscavam como pequenas promessas de que o futuro, embora incerto, seria construído por 2 pessoas que haviam aprendido que amar alguém significa estar disposto a crescer junto, adaptar-se junto e, às vezes, simplesmente sentar no mesmo espaço trabalhando em coisas diferentes, mas sabendo que estão construindo algo juntos. O que você achou da história de Rafael e Marina? Deixe seus comentários abaixo. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias.